Então vamos lá, meninos, vamos para a aula, tá? Que agora fica do jeito, já tá todo mundo aí. Só, é um modelo que a gente vai começar a adotar. Qual que é o problema? Tudo bem, é legal gravar a aula, tá? E passar para vocês. É tranquilo. Só que, para vocês ficarem tirando dúvida no WhatsApp, ou tirando dúvida via ou outra mensagem, complica um pouco, né? Principalmente nas aulas de matemática, no qual vocês têm que estar fazendo cálculo, física, até mesmo história, qualquer matéria. O professor na hora falar com vocês. As aulas ao vivo, o que a gente está pensando? Não ser aulas grandes, tá? Tipo assim, igual a gente dá aula lá na sala de aula, o professor lá dá 2 horários. Não, essas aulas têm que ser muito 20 minutos por dia, é coisa rápida para não enrolar o aluno e não enrolar o professor, porque fica cansativo. E elas serão no horário da postagem do professor. Por exemplo, eu posto das 8 às 9 na quarta-feira. Então eu estou aqui 8 horas, né? Eu estou pegando com vocês aqui a aula, né? Eu estou vendo aqui com vocês e postando então, dando essa aula nesse horário. E o que está fazendo as minhas outras turmas? Eu estou mandando para eles uma atividade gravada, alguma coisa para ele fazer. Então quer dizer o quê? Vocês não vão ter aula toda quarta de história. Não, você vai ter uma aula agora, aí daqui a algumas semanas eu volto para quê? Para você tirar alguma dúvida daquilo que foi gravado. Pessoal, eu já comecei com o terceiro porque eu estou preocupado com vocês. Tá? Vocês têm um vestibular, vocês têm um Enem. E quanto mais acesso vocês têm agora aos professores e tirar as informações, melhor vocês vão estar. Por quê? Nem todo mundo está fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Então, a chance de vocês passar no Enem esse ano é muito grande. É enorme. Ninguém está estudando, pessoal, nem colégio particular, tá? Né? Então, a coisa está feia. Então, se a gente conseguir um recurso que você possa tirar a dúvida com o professor, possa estar melhor aqui trabalhando, sua chance de sucesso nos vestibulares é muito alta. Tá? Então, a gente está preocupado com o aprendizado. A única coisa que tem diferente nessa aula, da aula da escola, é que a gente não está no mesmo ambiente. Essa aula você pode me perguntar, você pode falar comigo, você pode tratar de todos os assuntos que você queira. Não há problema algum, não tem nada que te impeça. Você só fala comigo e a gente vai embora, passa o assunto e vai embora. Vai impedir você de falar comigo pelo celular? Não vai, pode falar também, mas é só mais um recurso. Talvez todo dia da semana um professor vai querer dar uma aula. Né? O professor de matemática, física, química, principalmente eles, biologia, tá? Eles vão querer. Não vai, todo dia? Não sei, tá? Mas aí é combinado com vocês e a gente vai estar colocando, né, no grupo geral. Então, no grupo geral, o dia que for postar atividade, eu já vou postar aula ao vivo, já vou tentar avisar com vocês, eu vou sair do grupo de vocês, tá? Aula ao vivo, né? A partir das 8 horas. Então, você já pode saber que a hora que postar ali, já vem o link, você clica e entra. E aí, o professor vai estar gravando a aula para a gente poder mandar ver aí nas aulas para melhorar. Vocês entenderam o intuito da aula, meninos? Pode falar, fala comigo. Vocês conversam tanto na sala. Tá bom? Pode falar pelo chatzinho aqui. Eu vou abrir o chat. Vocês podem sair com pergunta aqui, ó. Às vezes vocês não querem falar para falar, mas pode mandar pelo chat aqui, ó. Hã? Pois é, ué. Lá na sala fala um monte de coisa, atrapalha a aula, tem que mandar calar, e vocês caem com o rolo. Para com isso. Meninos, então, vocês entenderam então, o mecanismo aqui. Eu já estou 5 minutos, já tô perdendo. Eu perdi dos meus 15 minutos, eu perdi 5. Calma, tá bom? Então, eu só quero essa aula para fazer um teste, mas ao mesmo tempo eu preciso tirar a dúvida de vocês. Tá? Porque a matéria que eu vou tirar a dúvida agora é o que vai rolar lá no vestibular. Vai cair no Enem. Né? Despenca lá, tá? Então,
vocês entenderam o intuito, vai funcionar dessa forma. Eu vou ensinar os outros professores a usar o equipamento, eu vou falar para eles como é que faz tudo. E vocês vão ter aula online agora, todas as turmas, de Mamana Caducana. Eu não sei se algum professor dá aula online, dá algum para vocês chama online? Aí eles dão. Não, mas não é ao vivo, né? Não, eu gravo aula e mando para vocês. Não, mas era fazer essas aulas pelo Skype. E nós estamos criando um novo modelo. Essa aula que eu estou dando aqui para vocês, essa aqui, ela vai parar lá dentro do Classroom. Aula de revisão, se caso você vai poder revisar a revisão, entendeu? Essa aqui eu estou gravando, eu vou colocar lá de novo. Não, a Mel é a primeira que conversou comigo. A Melissa foi a primeira que falou comigo que precisava de aula ao vivo, que ela não tá dando. Ela tá percebendo essa interação, que ela necessita disso. Ela é uma que mais preocupa, tá? É porque a gente quer o quê? Que você fale o que você está falando aí para mim. Mauro, não estou gostando disso, a dúvida em cima disso, fala isso aqui para mim, para a gente melhorar essa história, tá? Então, o intuito dessas aulas é justamente melhorar e poder você poder falar com a gente igual fala em sala de aula. Tá entendido? Então, vamos... Não, aqui é para nós falar, meu irmão. Isso aqui é para melhorar isso aí. A gente não sabe se volta agora em setembro, se volta parcial, se não volta, mas não quer saber. Vamos então fazer o quê? Tentar arrumar mecanismos. Né? Você lembra que a gente começou com o WhatsApp, agora a gente está com a plataforma, já está agora, vamos para a aula online. Isso foi um pedido da Eliane. Tá? E eu achei interessante isso. Eu dou aula na faculdade dessa forma. Eu dou aula online e depois disponibilizo para os alunos. Às vezes hoje você não pode assistir, mas você viu a aula de revisão ou você assistiu a aula. É muito interessante que fica disponível lá, vocês vão ver o sistema. E eu chamei o terceiro primeiramente para fazer o teste por causa da maturidade. Né? Eu não vou, né? E já ajuda mais e tal, já a gente pode estar fazendo. Então vamos fazer experimentação, porque senão a gente toca muito tempo e vocês perdem a aula e vocês vão entender. Pessoal, então vamos fazer uma aulinha de revisão, tá? Uma aula de história. O que eu preciso revisar? A gente já trabalhou essa matéria com vocês e eu preciso de bater um papo com vocês aqui rápido. Qualquer hora que você tiver dúvida, pode interromper e fazer a pergunta. A necessidade da aula online é vocês mandarem perguntas para mim, tá bom? Eu também estou no WhatsApp, só que eu não vou estar abrindo meu WhatsApp não, tá? Uhum. Então vamos lá. Fala pelo chat ou pode falar, abrir o microfone e mandar o pau. Pessoal, nós vimos então Era Vargas. Eu quero que vocês vejam isso aqui. Beleza. O que então a Era Vargas? Nós vamos resumir ela em várias partes. Estão enxergando de boa aqui, né? Então tá. A Era Vargas, nós vamos ter o primeiro governo, né? Que é governo provisório. O segundo, que é o governo democrático. E o terceiro, que é o governo ditatorial, ou conhecido como Estado Novo. Eu vou falar isso aqui para vocês e vamos resumir de forma rápida, tá? Então tá. Pessoal, eu estou falando isso aqui porque nós vamos entrar no governo, numa matéria nova. Próxima aula eu já vou gravar uma aula para vocês, uma matéria nova. Pessoal, então nós temos o quê?
o Vargas ele vai tomar o poder da República Velha. A gente viu isso em 1930, né? Então houve um golpe em 1930, no qual ele toma o governo. Vocês estão me escutando bem? Então tá. Ele vai tomar o governo. Com essa tomada do governo, Vargas vai fazer o quê? Ele vai falar que ele vai entrar provisoriamente, é só para organizar a casa, aquele papo sempre de ditador. O cara que toma o poder, ele vai querer sair? Não vai. E aí ele toma o governo e vai tirar as elites que mandavam no país naquela época, que era São Paulo e Minas. E aí esse pessoal vai começar a grilar, principalmente os paulistas, né? Porque ele toma o poder, bota interventor em tudo quanto é estado do Brasil, e aí os paulistas querem novas eleições. Não é isso que você falou? Não é isso que você queria? Não é isso que você queria fazer uma nova Constituição? Então o que está acontecendo? Os paulistas então se revoltam. Eles se revoltam e fazem uma revolução constitucionalista e pressiona Vargas. Nesse período aqui de governo provisório, então, Vargas vai instituir voto secreto, voto feminino e um monte de coisa. E vai então direcionar para uma nova Constituição. Né? Lógico, São Paulo entra na briga, vai ter uma guerra entre São Paulo e o governo federal, né? O São Paulo vai perder, lógico, o recurso é bem menor, mas eles perdem a guerra, mas ganham na intenção. A intenção é que fizesse uma nova Constituição. E aí, eles então fazem essa Constituição, né? Vargas então chama a nova Constituição, e em 1934 nós temos uma Constituição. Né? Durou muito pouco essa Constituição. Ela substituiu a Constituição de 1891. Tá? Bom, e Vargas foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Da época, os próprios deputados que criaram a Constituição elegeu o primeiro presidente. Isso é normal, viu, gente? Geralmente não é eleição direta, tá? Quase nunca. Nova Constituição, Colégio Eleitoral ali, quem está elaborando a Constituição já elege o próximo. E Vargas foi eleito para um pleito de 1934 a 1937. Aqui ele está governando democraticamente. Durante esse período democrático, ele vai ter alguns probleminhas. Como todo regime democrático, existe a oposição, existe a situação, existe liberdade de expressão, você pode fazer o que você quiser e tal, desde que respeite a lei. E aqui vai começar a ter alguns movimentos que vão começar a incidir no Brasil. E na época eram movimentos extremamente modernos. Movimento político, ideologias políticas modernas. Qual que eram as ideologias políticas modernas? Aliança Nacional Integradora, que era... Tinha alguém chegando aí. Entrou? Então tá. Que era a ANL socialista e Ação Integralista Brasileira, que era fascista. Isso, briga até hoje. Não, isso aqui é o seguinte, é duas ideologias. E o povo, hoje em dia, meu Deus, eu choro de ver o povo. Você fala alguma coisa, até mesmo liberal, democrático, você é um comunista. Eu falei, o cara não sabe nem o que é comunismo. Aí o governo faz um negócio, ou um partidário do Bolsonaro, alguma coisinha, um negocinho assim, você é um fascista. Eu falei, velho, o povo tá tudo confundindo conceito. Não é assim. Calma, tá? O que a gente tem que entender desses dois sistemas para a gente poder chegar ao ponto, tá? A Aliança Nacional Libertadora, ela realmente era socialismo. O socialismo não é... Todo mundo da esquerda não é socialista. Certo? Todo mundo não é socialista. Uai, poxa, tem um pessoal da esquerda que é democrático, que quer a propriedade privada, né? Que quer essas coisas. Só que é o quê? Quer que o Estado interfira mais, que ajude mais a população para diminuir a desigualdade. Aí vem os caras mais à esquerda, que é mais radicais. Aí entra o caso do socialista. O socialista quer o fim da propriedade privada. E o Estado seja dono de todos os meios de produção. O que é todos os meios de produção? Fábrica, tudo. Tá? Fábrica, comércio. E o Estado toma em conta
igual entre aspas, isso é uma bosta. Não, para, isso é palhaçada. Aí o que que rola, né? O Estado toma conta, cria um aparelho burocrático, certo? Que vai o quê? Gerenciar todos os meios de produção. Isso aconteceu, acontece hoje, está lá em Cuba, Coreia do Norte, tá? Aconteceu na União Soviética. Oi? Demais, demais. Mas o que que é o erro aí, pessoal? O grave erro do socialismo é que o socialismo é a simples palavra assim, a ditadura do proletariado sobre a burguesia. Quem que é o proletariado? As pessoas trabalhadoras, né? Quem que é a burguesia? São os donos do meio de produção. Então, os trabalhadores se revoltam, tomam o governo, o Estado, né? E vai então pegar a burguesia e fazer uma ditadura em cima dela. Por quê? Segundo eles, o capitalismo é a ditadura da burguesia sobre o proletariado. E aí entra toda essa história. E a Aliança Nacional Libertadora eram meio socialistas, estavam para dar um golpe, queriam dar um golpe, mas vai ser uma maior piada da história, né? Para poder tomar o poder e fazer daqui um socialismo. Aí vai mandar aqui para cá aquela Olga Benário, aquela alemã, que depois o Vargas vai vazar com ela daqui, vai mandar ela para a Alemanha, ela vai só ganhar o neném e vai morrer na câmara de gás lá, porque manda ela para o pior inimigo do socialista, tá? Que são os fascistas, é o pior inimigo. E a gente fala que Hitler é de esquerda, pessoal. Fala que Mussolini é de esquerda, que fascismo é de esquerda. Eu fico, meu Deus. Não, esse dia eu conversei com um cara inteligente, tá? Um cara inteligente, ele falando, Hitler de esquerda. Eu falei, meu Deus, eu falei, caralho. Aí eu não retruco, sabe? Eu não falo nada não, sabe por quê? Quando eu retruco alguma coisa, os caras, então me explica. Eu pego e falo pra ele, então me paga. Eu sou capitalista, pô. Uai, eu estudei pra caralho pro cara vir e eu ficar dando aula de graça. Eu falei, não, então você me paga. Né? Aí ele achou ruim, mas você não é professor? Eu falei, exatamente. Uai, eu sou professor e eu quero receber, mano, velho. Agora eu vou ficar passando meu conhecimento de grátis? Aí eles apelam, eles não gostam não. Aí o que acontece? Nesse momento tinha um novo partido no planeta aparecendo, novas ideias, aparece em 1919 e vai varrer a Europa, né, e o mundo inteiro, que é o fascismo. Tá? E lógico, chega no Brasil, né, e a Aliança, a Ação Integralista Brasileira, os fascistas estavam aqui. Pessoal, fantástico a gente poder entender, porque esses duas aí vão degladiar na arena política. Vargas começa a perceber. Vamos então falar o que é o fascismo. O fascismo, ele aparelha o Estado. O que é aparelhar? Ele vai pegar desde o governo, que é um líder carismático, é um líder que ninguém, ele é infalível, é um líder que tudo que ele fala a gente tem que obedecer, é o salvador de todo mundo. Tem essas histórias, tá bom? E ele vai fazendo o quê? Ele cria uma ideologia conservadora, ele se alia com as religiões, tá? E ele vai aparelhando o Estado com pessoas com a sua ideologia. Ele vai tacando aqui dentro, tá? E aí o que acontece? O Estado, ele começa a ficar forte, né? Como se diz assim, forte? Porque o Estado liberal é o que a gente vive, que a gente tem que viver, que eu acho o Estado fantástico, o liberalismo. Liberalismo democrático. Vamos colocar aqui, porque senão... Como que funciona? O Estado é mínimo. Eu acho interessante essa ideia aqui, embora eu tenha um viés de esquerda, tá? Mas vamos aqui entender. O Estado é mínimo. Como que funciona isso? O Estado, ele interfere menos na vida do povo. Olha só, o Estado, ele deixa mais para o indivíduo fazer do que propriamente o Estado fazer. Então, o Estado, ele é mínimo nesse ponto, tá? Então, ele tem que interferir em o quê? Saúde, educação, segurança pública, o máximo isso, tá? Lógico, o Brasil não é Estado mínimo, é um Estado social. Ele não é um liberalismo,
né? É um Estado social que nós temos uma Constituição que garante isso. Então, nessa época, eles queriam mais ou menos essa ideia de Estado que estava surgindo na época, né? E que o fascismo acha isso aqui errado. Porque os fascistas, eles estão no espectro mais à direita, tá? Bem mais do que a galera liberal, ele é para lá do liberal. Porque o fascista é inimigo do liberal, é inimigo dos progressistas, é inimiguíssimo dos socialistas. Então, numa escala, né? Vamos colocar a esquerda e direita, né? Aqui vamos colocar aqui um centro, né? Os liberais, progressistas. Aqui estão os fascistas e os nazistas. E aqui estão socialista, comunista e anarquista. Então tá tudo para cá, né? O espectro mais à esquerda. Então, dentro desse patamar aqui, as pessoas conversam. Aqui vive o espectro democrático, tá? Dentro desse patamar aqui. O progressista e os liberais. Se você for mais à direita, aí você... Não, e aqui também tem uns caras aqui, ó, os liberais, existe aqui na direita os conservadores. Tanto os conservadores de direita e esquerda. Os conservadores, aqui também entra dentro de um aspecto interessante. Aqui tem os trabalhistas. Esses aqui conseguem conversar porque todo mundo quer um regime democrático. Quando você passa disso, você vai para o fascismo, você está indo para o espectro mais à direita, mais ao extremo. E quando você passa para cá, você vai para o espectro mais à esquerda, que é socialismo, comunismo, anarquismo, aí vai embora. Certo? Essa galera, elas não conseguem conversar com esses aqui. Tá? Eles não conseguem conversar com o democrático. Porque eles querem o quê? Uma ditadura, um Estado forte, um Estado que manda, que minha ideologia manda em todo mundo, que ninguém tem que conversar comigo. Ninguém tem que decidir democraticamente. É pauleira, tá? E se você for contra, você passa a ser rotulado como inimigo. Isso eu estou falando tanto esse como esses, tá? Como os socialistas, como os fascistas. Eles são terríveis, né? Aí um socialista, aí você vai falar, você defende a propriedade privada, né? Eu gosto de falar, né? É uma frase até do Brizola. Eu gosto tanto da propriedade privada que eu quero ela para todo mundo, né? Porque eu sou mais, assim, progressista nesse ponto, porque eu acho que as pessoas têm que ter sua casa própria, tal. Aí um socialista me escuta e fala assim, você não é de esquerda, caramba, você é um baita de um alienado, e pai, começa a me xingar, né? Por quê? Para ele o Estado tem que impor a todo mundo. Aí vem um fascista, eu pego e falo isso para um fascista, né? Não, eu gosto, o cara fascista, você é um socialista? Eu falei, não, eu não sou não, eu acho que a propriedade privada é para todo mundo, maninho. Ele falou, e tanto que eu quero, né, que eu acho legal que eu quero ela para todo mundo. Aí ele vai falar assim, isso é um comunista, você é um tal e tal, né, porque eu quero uma democracia, que eu quero um Estado de direito e tal, o cara vai brigar comigo, certo? Por quê? Esses fascistas, eles querem um aparelhamento do Estado e você não ter seus direitos individuais. Eu não tenho minha liberdade de expressão, eu não posso falar nada. Tá? Se eu falar minha liberdade de expressão, o que acontece comigo? Eu estou desobedecendo o Estado, estou desobedecendo o líder. Eu tenho que falar o que o líder fala. Se eu falar contra o líder, aí eu rotulo eu de alguma coisa. Aqui no Brasil, as pessoas rotulam como era nas ditaduras, né? Rotulam como comunista, ou socialista rotula como alienado. E o tão engraçado esses dois caras, que eles chegam ao ponto de um mecanismo, tanto socialista como comunista, eles chegam ao mecanismo, eles são tão extremos que eles quase se encontram. Porque os dois querem uma ditadura, os dois querem um aparelhamento do Estado, os dois querem... A única diferença é que um defende a propriedade privada e o outro não. Mas todos os dois é uma bosta, mata um monte de gente, regaça a vida de todo mundo, isso não vai rolar. Né? Então nós tínhamos essas duas ideias. E os fascistas e socialistas não se dão bem. Fascista quer um Estado forte? Sim, socialista também. Fascista quer um Estado forte para forçar ele para o capitalismo cada vez mais. Né? Então eu vou apoiar a indústria, eu vou apoiar um monte de gente,
eu vou escolher alguns caras, eu quero que eles sejam poderosos. E aí ele vai aliar com a burguesia. E aí, moralmente, eles começam a falar o quê? Eles vão criar moral. A moral da família, a moral não sei o quê, a moral não sei o quê. E aí eles começam a criar coisas que as pessoas não têm liberdade para poder dizer. Por exemplo, aqui, ó, os fascistas, os nazistas. Você acredita que os nazistas perseguiam testemunha de Jeová? Matava na Câmara de Gás? Nazismo é o espectro do fascismo, viu, gente? Fascismo e nazismo estão no mesmo lugar. Tá? Você vê, testemunho de Jeová. Perseguiu os caras. Os fascistas italianos perseguiam os liberais que queriam democracia e queriam propriedade privada, perseguia todo mundo. Então, se você não enquadrar na ideologia fascista, você era um criminoso, você poderia se perder, certo? E aí, tem o socialista também, se você não enquadrar na ideologia deles, o fim da propriedade privada, a igualdade, mesma coisa, você iria se perder. Então, você iria ter problemas. E aí que gera toda essa história. Uma hora eu tinha que parar só para falar sobre isso, porque os dois é muito parecido na forma de organizar o Estado, mas são extremamente diferentes, tá? Nas ideologias. Tá? E aí o que acontece? Essas duas ideologias estão aqui no Brasil. E o Vargas está lá olhando, falando, mas esses caras vão ganhar de mim? Vai não. O que acontece? Esses caras em 1935, socialistas, eles vão fazer uma intentona comunista. O que é? Uma ideia tentou tomar o país por meio da força. Então, eles vão arrumar uns grupos armados, né, que vão estar aquartelados e vai tentar tomar o país. Galera, foi uma comédia. Por quê? Os caras fez... Não, saca só. Os caras fez uma reunião, né, e falou assim, dia tal nós vamos sair armados e vamos tomar o palácio do governo tal, do estado, o outro vai lá no outro estado, vai fazer isso, mandava telégrafo. Eu vou mandar tal. Beleza. Aí, no dia da revolta, o que aconteceu? A hora que ele se organiza, pega as armas, está todo mundo lá preparado para sair lá, a polícia já estava lá fora. Olha o tamanho do cacetete pro rumo dos caras. A polícia já estava lá. Por quê? As informações vazou. Né? E aí os caras pegou e pá! A hora que sai na rua, eles começam o movimento deles, ó. A polícia pegou esse pau, meteu tudo na cadeia. Achei que foi pouco. E aí, nessa época, então, vão prender um monte de socialistas, porque a polícia já estava... Todo mundo sabia dos planos dos caras. E aí, nessa época, prende o chefe dele, que é Luiz Carlos Prestes, tá? Até marido da Olga Benário. Ele vai ser preso nessa época. E aí, o que acontece, então? O Vargas, então, aproveita disso, e faz uma grande ideia. Vargas vai abraçar a ideia fascista, só que ele não vai abraçar os integralistas. Entendeu? Vargas, então, vai começar a jogar na população o quê? Comunismo, vai chegar, o socialismo vai chegar, e começa a bombardear, né? E a imprensa brasileira, com medo do comunismo, também começa a divulgar. Comunismo, perigoso, né? É perigo comunista no Brasil e tal, perigo, não sei o quê. O povo fica assustado, porque é lógico, né? Os caras chegar, tomar sua casa, o povo tem essa ideia, né? E aí a galera ficou pirada. E aí o governo Vargas chamou a atenção que era dos partidos para ele. E ele começa a ser o salvador do Brasil. Olha só o tanto que o Vargas é safado. Ele dá o golpe nele mesmo. Ele é fantástico. Inteligente, absurdo. E aí, em 1937, bem nesse período aqui, ele vai fazer era para ter eleições em 38, né? Porque de 34 a 38 é para ter eleição. Então, provavelmente, ele iria sair do poder. Ele não queria, né? Eu quero ficar. E aí, em 37, ele vai fazer vai ter um plano Cohen, né? Cohen, que é o quê? Nós vamos soltar na imprensa. Cohen, o general dele, um pessoal do governo dele lá, vários que fizeram o plano. O que eles falaram para o Vargas? Vamos soltar na imprensa que os comunistas estão querendo fazer um novo golpe em 1937. Os comunistas estavam tudo presos já. Os socialistas tudo preso. Só que eles puseram tanto medo da população que a população
estava com medo deles fazer. Então, o que eles fizeram? Nós vamos, então, né, colocar na imprensa que tem um novo plano, nós vamos fechar o Congresso, né, porque nós vamos decretar estado de sítio, quer dizer, suspende os direitos civis e políticos, certo? E aí nós vamos dar um golpe. Batata, deu certinho, soltou na imprensa, o povo tudo cagou de medo, o governo foi, fechou o Congresso, fechou tudo, suspendeu os direitos, e aí, pronto, golpe. O Vargas entra como ditador. Em 1937, passamos então para o período ditatorial chamado de Estado Novo, no qual Vargas vai se vestir de fascista e vai ficar até 1945. Vai se vestir de fascista, ele vai usar, de certa forma, todos os mecanismos fascistas. Ele vai criar dia do trabalho, o povo vai ficar desfilando com as placas dele. Ele vai criar, você ainda vai ficar mais forte, porque ele vai para o trabalhismo. Agora ele está no espectro da direita, ele vai para o espectro da esquerda. O cara é mala, ele entra e sai de ideologias assim, vai navegando nela. E aí ele começa a fazer ele traz uma Constituição da Polônia e vai adaptar ela para o Brasil, chamar a Constituição da Polaca, em 1937, né? E ele vai criar um aparelho, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para falar bem dele, né? Ele vai criar algumas empresas nacionais nessa época, isso aí foi importante, tá? Para o Brasil se desenvolver, tanto que ele conversa primeiro com a Alemanha, depois que os Estados Unidos querem que o Brasil entre na Segunda Guerra, que financia essas indústrias, né? E ele vai criar todo um espectro fascista no Brasil, tá? Então ele começa a perseguir pessoas. Pessoal, você vê, a perseguição aqui, ó, teve período aqui que era proibido o cara capoeira, malandro do Rio, foi proibido banda, né? Foi proibido um monte de coisa. Então havia perseguição. Acho que o Brasil naquela época era crime homossexualismo. Então ele vai entrar nessa onda, certo? E isso vai ser geral. O Vargas então vai impor uma ditadura e vai impor em cima de um espectro fascista, certo? Qualquer coisa, vocês pegam as aulas anteriores, que eu já expliquei o fascismo nas aulas anteriores, escrita. Mas qualquer coisa, na próxima aula que a gente tiver online, pode tirar dúvida. Certo, pessoal? E aí nós vamos ter, então, um Estado Novo, que vai fazer algo fantástico, né? E aí, o que acontece? Isso é no aspecto político, tá bom, pessoal? E Vargas, então, vai desenvolver toda essa ideia e vai se dar bem, que ele vai ficar no poder até 45. Por que até 45? Porque até a Segunda Guerra. Olha só, o que a Segunda Guerra foi? Foi os liberais democráticos mais os socialistas contra os governos, o quê? Fascistas. Né? Nada mais do que isso. O governo liberal, que é americano, o governo liberal, que é e democrático, que é o inglês, o governo liberal democrático, que é o francês, né? Se juntou com o governo socialista para combater os fascistas. Quem que eram os fascistas? Os alemães e os italianos. Né? Os alemães eram nazistas, que é um pouquinho diferente, porque o nazismo tem um probleminha a mais. Né? E aí o Japão entra no meio, certo? Então essas ideologias foram para porrada. E o Brasil vai entrar do lado de quem? Obviamente, se eu estou com o governo fascista, era para mim entrar do lado dos alemães. Mas não, Vargas não é desse, vai brigar com o patrão. Ele vai entrar do lado dos Estados Unidos. E aí ficou incoerente a ideologia do Brasil com o que ele estava lutando. E isso começou a gerar muito conflito e Vargas sai em 45, que é o tema da nossa próxima aula. Eu quero trabalhar para falar com vocês. Ele sai em 45 devido a esses fatores. Bacana então, pessoal? Só eu vou parar por aqui, não vou nem falar de Segunda Guerra, nós estamos já com 34 minutos. Eu acho que vocês já devem estar cansados, tá? Eu quero ver se eu sou mais rápido na próxima. Meninos, alguma dúvida que vocês têm sobre isso aqui? Não, qualquer coisa pode falar comigo pelo WhatsApp, às vezes você não quis perguntar, mas tirem as suas dúvidas que o vestibular está aí. Ou vocês querem pagar a faculdade? Né? Pelo amor de Deus, tá bom? Então, beleza, então, pessoal, deixa para a próxima aula. Eu posso voltar a esse assunto, que eu vou começar com os governos, a República Populista, a República Liberal, conforme gostam de falar, que nós vamos viver de 45 até 64.
Tá? Próxima aula eu vou fazer uma aula gravada, mas lógico que a gente vai voltar e trabalhar de novo. Não, foi um período democrático brasileiro e fantástico. Desenvolvimento econômico. Esse período aqui nós desenvolvemos economicamente absurdamente nessa época. O Vargas, quando pega o Brasil, nós era rural total. O Vargas integra o Brasil industrial. E de 45 a 64 nós desenvolvemos indústria também pra caramba. O Brasil, senão nós era uma roça até hoje. Não a roça como é hoje. Essa roça que nós temos aqui em Rio Verde, essa roça do agronegócio, é algo mais moderno que tem no mundo. Tá? É algo muito capitalista. Isso aqui não existia. Nem esse tipo de roça existia naquela época. Tá? Isso aí a gente pode voltar a falar desse aspecto. Se vocês quiserem, eu continuo aqui. Oi? Mas então bora. Ah, é verdade, a Bárbara falou comigo. Não, então vambora. Por mim, vou embora. Eu tô com vocês. Não, olha só. O que vocês têm que entender é que a roça naquela época era uma roça de café, tá? Com mão de obra barata, quem ganhava dinheiro, eu estou falando assim da roça antes de Vargas, tá? E era para exportação, não tinha tecnologia. Quando o Brasil começa com a industrialização, em 1930, 37, esse período de Estado Novo aqui, nós explodiu. Pessoal, nós crescíamos mais que a China. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. A China que está crescendo agora, só se ela se manter por mais alguns anos para crescer mais que nós brasileiros. E o povo fica falando que o brasileiro é uma bosta. O brasileiro, ele não entende a própria história. Nós chegamos a crescer, em média, chegou um período aqui da era Vargas, nós crescemos 11% ao ano, coisa que ninguém cresce. Ninguém. A China bate 9, o Japão bateu 9, certo? Os Estados Unidos em período áureo 6, 7, 8%. O Brasil crescia 11. Isso é absurdo. Você sabe o que é 11? Em poucos anos nós mais que dobrávamos a nossa produção industrial. Nós fomos fantásticos nesse crescimento. Tudo nesse período Vargas. Que esse negócio de Estado forte, Vargas investe em industrialização. Só que para isso também mata um monte de gente, né? Porque aí vem a ditadura, aquilo que é ideologicamente, tal, e vai matando, ele não quer saber. E em 45 a 64, também eu vou enfiar os militares também no meio, até 80, né? Os militares também promoveu o crescimento econômico. Falando de economia é outra coisa, política, sociedade é uma coisa, economia é outra. Nesse período nós crescemos absurdamente. Hoje nós estamos decrescendo. É o contrário. Naquela época nós avançávamos. Né? Então houve um grande avanço tecnológico. Por quê? O Vargas, o que ele vai fazer, pessoal? Durante o Estado Novo, o Brasil não tinha indústria, era uma roça. Roça. E as roça ruim, tá? E aí o que ele faz? Ele começa a investir ele cria as estatais Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, né? E ele vai começar, depois ele vai criar a Petrobras, a Eletrobras e outras companhias para poder fazer. Por quê? Não tinha ninguém com capital para poder fazer. Quem tinha esse capital? O governo. E Vargas que meteu o pau a fazer isso, né? Ao governo. E aí o que acontece? Deixa eu tirar meu mouse daqui, senão vai acabar fazendo merda. E aí o que acontece então? Esse governo ele que vai impulsionar. É o Estado desenvolvimentista. O Estado que desenvolve a economia. Então quem tinha dinheiro é o governo mandava. Por quê? Você criar uma Eletrobras, tinha que fazer grande siderúrgica. Até ela dar lucro demorava 10, 20 anos. Mas é mesmo. Tá? Você fazer uma siderúrgica no Brasil, até ela dar lucro, era 10 anos e tal. Então não dava para uma iniciativa privada fazer isso. Então eles passavam então para o público. O Vargas pegou isso de cara, né? E nós crescemos absurdamente, absurdo, galera, absurdo, né? E o Brasil então desenvolve. Chegamos então em 45, né? Com o Brasil já em pleno vapor de desenvolvimento econômico que vai continuar de lá para frente, tá? Até 1980. Por que 1980, professor? Porque lá na frente eu vou explicar para vocês. Vai ter o choque do petróleo. O choque do petróleo arrebentou o socialismo, arrebentou as ditaduras
as ditaduras da América Latina, né? O que foi o choque do petróleo? Em 1973, os árabes mais que dobraram o valor do petróleo e em 79 de novo. Quebrou todo mundo. Mas o que eu estava falando? É sobre a roça. Com esse desenvolvimento econômico poderoso, as cidades do Brasil começam a crescer. São Paulo, Rio, Goiânia, Brasília. Aí começa a vir que Belo Horizonte, cidades começam a explodir de gente. Há um avanço democrático, o povo vai sair da roça e vai para a cidade. Vocês podem ver nos familiares de vocês que os antepassados de vocês tinham fazendas, né? E a fazenda não era uma propriedade capitalista como ela é hoje. Ela não valia nada. Você pode perguntar aí, ó, seu bisavô, seu avô deve contar para vocês. Tinha histórias, né, como já contou para mim, de trocar pedaço de chão por canivete, por mula, né? Hoje vai ver quanto que é um alqueire de chão aqui na região de Rio Verde, você vê, né? É 200 mil reais. Um alqueire de chão não é nada, pouquinha coisa, 4 quarteirão mais ou menos. 200 mil reais, cento e tantos mil. Você achar barato 60 mil reais. Sabe o que é isso? Você trabalha o ano inteiro para comprar um alqueire. É muita coisa. E um alqueire você fala o que com ele? Nada. Mas o que aconteceu que essa terra que não tinha valor durante esse período anterior, durante esse período aqui, vai ficar tão caro e vai virar o que virou hoje. Essa indústria poderosa de produção agrícola que nós temos em Goiás, que é o Goiás, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, produtor de soja que alimenta o mundo, produz frango, produz carne de porco, produz carne de vaca. Os maiores frigoríficos do mundo de proteína é brasileiro, é o JBS, né? Um dos maiores exportadores do mundo de alimentos é a BRF. Né? O que o Brasil conseguiu? Um dos maiores, a tecnologia agrícola maior do mundo, assim, que rivaliza com o mundo, a brasileira, que rivaliza com a americana e com a chinesa. Só que os americanos produzem para eles mesmos consumir, eles exportam alguma coisa, os chineses produzem o que eles consomem e ainda tem que comprar dos outros. Nós não. Nós produzimos e temos que exportar. E ainda nós vamos lá fora e somos competitivos com os caras. Por quê? Por quê? Porque o Brasil tem um negócio chamado tecnologia. O que aconteceu com a gente? Em 1950 apareceu um negócio chamado Revolução Verde. Que era o quê? A mecanização do campo e a utilização de tecnologias de química fina, que são os agrotóxicos. E aí nós aprendemos a usar maquinários lá, porque até aquele momento ficava se fazendo tudo manual, nós passamos a usar maquinários e tecnologia química. E aí nós tivemos um boom de explosão de produção. O Brasil, então, hoje, ele é uma fazenda para o mundo inteiro. Ele alimenta muito a Europa, a Ásia, ele manda para tudo quanto é lugar. Por quê? É uma explosão muito grande, porque aqui nós temos tecnologia. A Tecnoshow, a gente vai ver o que lá? Vai ver essa tecnologia, o capitalismo chegar ao campo. Hoje você não tem uma fazenda. Você tem uma produtora, até muita gente chama de agropecuária, que é o quê? Uma indústria agrícola, uma indústria de produção agrícola. Não é a simples produção. Uma fazenda, hoje você chega, o produtor rural tá lá. Olha só, a tecnologia no campo. O produtor rural hoje não joga um pedacinho de fertilizante ou nada no chão se ele não fazer um georreferenciamento de área por satélite, né? Se ele não tiver um agrônomo para fazer análise de solo, se ele não tiver um maquinário, ele sabe que se ele mandar não vai dar certo. Então, a tecnologia no campo ela é altíssima. Isso nunca teve precedente anterior. E é algo que é moderno no Brasil ainda. Tá? Eu acho que ainda é a coisa que desponta em nós. Tá? Então, a roça que nós temos hoje é reflexo dessa evolução, tá? Desse desenvolvimento industrial brasileiro. É isso que eu quero falar para vocês. Porque muita gente fica, a roça é atraso, Não, não é. A agricultura nossa não é atrasada. Pelo contrário, é vanguarda no mundo. Ela é avançadíssima. Nós deveríamos avançar mais. Oi? Nossa, agronegócio os caras mais ricos de Rio Verde mexem com isso. O que eles fazem? Compra e vende grãos, compra e vende carne,
né, trabalha justamente com agronegócio, que é algo fantástico. O mundo inteiro, cada vez mais, vai aumentar pessoas, cada vez mais vai pedir comida. Só que o Brasil tem um probleminha. Aí, devido à nossa desindustrialização e tudo, qual fábrica de trator que o Brasil tem? Nenhuma. Como que uma tecnologia dessa, como que um país com grande desenvolvimento econômico não tem uma fábrica de trator? Nós já tivemos. Em qual período? De 30 a 45. O Vargas criou uma estatal que chamava Companhia Brasileira de Tratores, CBT. Você já deve ter ouvido falar, né? Que produzia tratores. Nós tivemos também uma produtora de trator chamada Agrale, tá? E eu não sei outras também que a gente tinha. O Brasil tinha fábrica de carros, automóveis, Fábrica Nacional de Motores, tá? Então nós tínhamos uma produção cinematográfica nessa época, rivalizava com Hollywood, tá? A companhia, acho que é Vera Cruz, não sei o que lá, que nós tínhamos produção de filmes. E de lá para cá nós começamos a importar isso tudo. O Brasil também não desenvolveu a tecnologia. Hoje, os insumos que nós compramos, tratores, nós importamos. Destruiu nossa indústria porque nós importamos de fora, parou de produzir aqui. Os insumos de empresas estrangeiras, principalmente empresas alemãs, tá? Que faz o fertilizante e os grãos, né? Que a gente joga no solo e os defensivos agrícolas. E o Brasil não investiu nisso. Isso aí é que está ruim. Porque 40% que a gente compra é importado para poder meter na terra. Essa é que é foda. Porque se nós tivéssemos tudo isso no Brasil, nós tínhamos um avanço muito maior tecnologicamente. Né? E o Brasil precisa de atentar para isso. Nós estamos desindustrializando e importando tudo de fora. Os caras deixou de mexer com isso e passou a mexer com aquilo que dá mais lucro, mais valor agregado. Qual que é o valor agregado? Um trator ou uma tonelada de soja? Um trator. Né? Então isso faz com que eles... Qual o valor agregado? Uma tonelada de soja ou uma tonelada de defensivo agrícola? Acho que é o defensivo. Né? Então, nós cuidamos muito do produto e deixamos a outra parte. Hoje em dia, nós estamos com esse desafio. E naquela época nós tínhamos. Nós estávamos desenvolvendo. Em um dado momento, o Brasil perde tudo isso e passa a ficar mais fraco. Mas eu estou falando aqui, eu estou falando do período Vargas, da parte massa, que é econômica, que ele explode. Tá? E quem que vai puxar tudo isso? O Estado. Então, quando o Estado cria uma siderúrgica, aí o cara que faz carro, o cara que quer montar uma indústria de carro, ele começa vou montar uma indústria de carro. Por quê? Todo o ferro, tudo que vinha era de fora. Né? Tudo que vinha era de fora. Agora não. Tem aqui. Então não preciso de eu ficar aí lá buscar. Então fica num valor mais barato, melhor para me produzir. Porque se eu fosse importar, não vai dar. Os americanos falavam, não vou mandar ferro para vocês. Vocês vão comprar produto para concorrer comigo? Agora não, nós produzimos. Nós tiramos do chão o ferro e levamos para a indústria e fazemos lingote de ferro, chapa de ferro e tudo que nós queríamos. E aí eu pude mandar e o cara pode começar a fazer produção de outros produtos usando ferro. O que nós não usamos ferro nesse mundo? Tudo, né? Metal, né? Tudo. E aí o Brasil pôde desenvolver nesse ponto, certo? Beleza, galera? Então nós temos então um período politicamente fechado, detonar mesmo o povo. Vamos ter avanços na política? Vai, inclusive vai ter avanços legais. O voto nesse período passa a ser o quê? Vai ter o voto feminino, o voto secreto e vai criar a justiça eleitoral. Tá? Por quê? Antigamente quem mandava nas eleições era a própria prefeitura. Hoje não, tem a justiça, ela é separada. Né? Nós vamos ter Constituição, que vai dar muitas conotações boas, né? E brigas. Vamos ter uma briga democrática que vai ter um amadurecimento, né? Democrático, porque vão ter partidos com ideologias diferentes. Né? Então, aqui nesse período, nós vamos ter as leis trabalhistas, que Vargas vai colocar em 43. Essas leis que nós temos, é tudo oriunda desse período. Tá? Por que eles fazem? Porque grande crescente industrial, o que eles fizeram? Para o Brasil não ficar tendo briga e tal, né?
entre patrão e empregado e cria a lei trabalhista. Então o patrão tem que cumprir a lei e o funcionário também. E aí os sindicatos não tinham função praticamente. Era o quê? Eles eram mediadores. Eles tinham que estar atrelados ao governo, tá? E o governo oficializava aquele sindicato que conversava, tanto com o sindicato de patrão e empregado, para que haja o quê? Todo mundo focasse no desenvolvimento. E isso funciona. Porque ele vai dar lei trabalhista, a galera então vai quietar. O cara vai começar a fazer greve? Não, não pode. O sindicato não aceita. Né? E aí a lei está aí. Aí ele cria essa lei, né, trabalhista, vai ser uma lei até interessante. Hoje nós estamos perdendo os direitos que ele criou naquela época, né? Mas tudo bem. E ele então vai fazer esse desenvolvimento, o capitalismo no Brasil. E o Brasil vai desenvolver do jeito que eu te falei. Na próxima aula vocês vão ver que vai vir as multinacionais para cá. Galera, então é uma aula rápida, tá? Era para ser rápido, né? Mas nós estamos quase com 1 hora de aula. E vai dar aula para vocês? Não, então eu vou sair aqui, tá? Eu vou sair aqui e aí vocês veem. Pessoal, eu queria agradecer vocês, tá? E eu vou estar marcando uma outra. Vocês podem pedir a aula que vocês querem, qualquer revisão de que for, qualquer coisa. Às vezes vocês querem que a gente trabalhe a questão de vestibular, qualquer coisa. Fala, Mauro, tal coisa, vamos trabalhar essa aula. Vamos aproveitar esse momento, porque quanto mais gente falar isso aqui, mais mecanismo vocês vão ter para fazer uma boa redação, para conseguir acertar a questão de prova e vão meter o pau, tá? Queria agradecer vocês e vamos para a próxima. Aguardo vocês. Bacana? Falou, obrigado, viu, meninos? Até mais. Ficou só nós. Então, terminou a aula teste hoje.